bem, como tradicionalmente sempre é às sextas-feiras, a gente tem o quadro Faça a Conta. E hoje um assunto extremamente oportuno, necessário, porque diz respeito a todos nós. INSS, regras do INSS. Tem ligação direta com todos os cidadãos brasileiros. E aí hoje o Faça a Conta vai falar a respeito de toda essa situação, como calcular benefícios previdenciários na aposentadoria programada e detalhe. Por que é importante esse tipo de assunto? E eu te convido mesmo para ficar atento a esse tema, porque inventaram lá o negócio de reforma da Previdência, etc. Começou lá atrás, aí veio, entrou em vigor e não mudou absolutamente nada. Simples assim. O nosso sistema continua sendo de repartição, ou seja, o trabalhador de hoje, né, quem está hoje, financia aquele que já aposentou, aquele que já parou. E aí a regra vai continuar, é sempre assim, aí o trabalhador de amanhã vai financiar a minha aposentadoria. E isso gerou um rombo ao longo do tempo, até porque a força de trabalho desempregada ou sem carteira assinada, sejam os desempregados ou sejam os trabalhadores que estão na informalidade, ou seja, não tem garantia de absolutamente nada, a gente tem quase 70 milhões de brasileiros nessa situação. Então você não tem a contribuição de hoje para pagar o aposentado que já está parado. É complicado, é uma situação difícil. É preciso a gente começar a pensar e discutir esse assunto. Vamos ver. Falou em aposentadoria, uma das principais dúvidas é quanto que eu vou receber no fim das contas, né? Qual vai ser o dinheirinho no bolso? E esse cálculo, ele é complexo, cada caso é um caso, mas tem uma regrinha que mudou a partir de maio de 2022, uma mudança importante que a gente precisa se atentar. E quem vai explicar tudinho pra gente é o advogado Tiago Barbosa, que quase não entende desse assunto, hein, Tiago? Nos esforçamos um pouquinho para entender o direito previdenciário hoje em dia, com base em todas as mudanças que vêm ocorrendo. E você tem respaldo para isso? Sim. Atualmente eu sou coordenador do EPREV aqui em Bauru, do Instituto de Estudo Previdenciário, e também presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB aqui em Bauru. Então vamos entender. A gente tem uma reforma que está valendo desde novembro de 2019, que estabelece aí 5 regrinhas de transição. Isso. Hoje nós temos 5 regras de transição para a aposentadoria para aqueles que começaram a trabalhar antes da data da reforma. Nós temos o pedágio de 50%, pedágio de 100%, aposentadoria por pontos, aposentadoria especial e também aposentadoria por idade mínima, reforçando que essas regras de transição são para aqueles que começaram a trabalhar anteriormente à reforma. A partir da reforma, passou a vigorar a aposentadoria programada. O que seria essa aposentadoria? Aposentadoria utilizando 65 anos de idade para o homem e 62 anos de idade para a mulher, respeitando 15 anos de contribuição para a mulher e 20 anos de contribuição para o homem. Então, para fins de cálculo, a partir de novembro de 2019, eu tenho que considerar 100% do que aqui? Isso. Com a reforma da Previdência, você não pode mais descartar os 20% dos piores salários, os salários mais baixos que você tinha anteriormente. Agora, você tem que utilizar todo o período básico de cálculo. O período básico de cálculo é quando você iniciou as suas contribuições ou julho de 94, que foi quando houve a mudança da moeda. Então, quando o INSS vai calcular os benefícios, ele utiliza como marco inicial julho de 94 ou a data efetiva da sua contribuição, se for posterior a essa data. Então, vamos entender aqui no cálculo, né? Eu vou pegar lá as minhas contribuições, vou somar, e aqui a gente tem um exemplo, né? Somei tudo, deu aproximadamente R$446 mil. Vou dividir esse valor numa média aí de 180 meses de contribuição, é isso? Nesse exemplo, considerando uma mulher com 15 anos de contribuição. Muito bem. Dividindo por 180, eu utilizei todas as contribuições, não pude excluir as menores, e vou aplicar o coeficiente de 60%. Então, com base nesse valor de 446 mil mais ou menos, dividindo por 180, vai dar R$ 2.478. Que não é esse valor que eu vou receber, não. Não é. Ainda vai aplicar os 60%, que é o coeficiente. Lembrando que também para as mulheres que têm mais de 15 anos e os homens mais de 20, poderá aplicar 2% ao ano do que ultrapassar esse valor. Perfeito. Então, considerando, seria mais ou menos esse valor que eu receberia aqui. Isso. Nesse exemplo, nós estamos considerando uma mulher com 15 anos de contribuição. Perfeito. Aí, dentro dessa regrinha aqui, essa regrinha, ela permitia, na verdade, uma brecha, a gente pode dizer, utilizada por muitas pessoas na hora de se aposentar. Isso. Poderia utilizar a contribuição única, que brilhou os olhos de muita gente aí. Essa contribuição única brilhou os olhos de muita gente,
Mas reforçando que essa contribuição única vigorou de 13 de novembro de 2019 até 4 de maio de 2022, quando houve uma nova alteração legislativa na questão de cálculo de benefício. Considerando um exemplo hipotético de uma trabalhadora que tivesse 15 anos de contribuição anterior a julho de 94 e fosse requerer o pedido de aposentadoria no momento posterior a essa data de 13 de 11 de 2019, ela poderia valer de uma contribuição. Ela utilizaria uma contribuição no valor máximo do INSS, que era o teto, hoje de R$ 7.087,22, e ao invés de dividir pelo mesmo número, ela dividiria por 1. E você dividindo um número por ele mesmo, vai dar o próprio número de 7.087. E você aplicando o coeficiente de 60%, ela iria para um valor de R$ 4.252. Considerando essas hipóteses, ela sai de um valor de R$ 1.487 para R$ 4.252. Houve um aumento significativo, mas não podemos esquecer que nesse exemplo seria somente para aqueles que tivessem 15 anos anterior a julho de 94 e algumas contribuições. Só que a partir de maio de 2022, esquece contribuição única. Esquece contribuição única, porque o governo trouxe o divisor mínimo. O que é isso? Você não pode dividir o período básico de cálculo por uma contribuição só. Você vai ter que aplicar no mínimo 108 contribuições. Então, se você tiver um exemplo aqui de 8 anos, que se considera 96 meses, tendo os 15 anos anterior a julho de 94, você não pode utilizar uma contribuição para aposentar nesse exemplo aqui. Você vai somar as contribuições que você tem nesse período, no caso 8 anos, 96 meses, e vai dividir por 108. Não poderá ser mais dividido por menos de 108. Você pode dividir por 110, 120, até um número que for suficiente para chegar no melhor benefício. Mas abaixo de 108, não. Com isso, acaba a possibilidade de você fazer a divisão por 1 e aplicar o coeficiente de 60% em cima desse número. Ou seja, minha gente, muitos detalhes, muita informação, mas basicamente ficou mais difícil a gente ganhar um valor um pouquinho maior aí, digamos, nessas brechas que eram permitidas anteriormente. Para você saber mais detalhes, tem o aplicativo do INSS também à disposição. Isso. Porém, até o presente momento, ele se encontra fora do ar para cálculos, para utilizar esse sistema de cálculo, porque eles estão atualizando o aplicativo, a calculadora dentro do aplicativo, para não permitir mais a contribuição única e colocar o divisor mínimo de 108. Perfeito. Então, assim que o sistema voltar, entra lá, está perto da aposentadoria, você vai conseguir entender um pouquinho mais desse cálculo. Isso. Importante falar também que o simulador, que está dentro do Meu INSS, que é o aplicativo do governo, ele só permite você fazer o cálculo da renda quando você está próximo da aposentadoria. Perfeito. Então, hashtag ficou a dica para você, aplicativo Meu INSS. Obrigada, Tiago, por estar aqui no nosso Faça Conta de hoje. E saiba que na próxima semana tem muito mais passando por aqui. O que é que vem, hein? Tem que estar aqui no Balanço.